Olá, gente, bom dia! Por que eu quero trazer esses temas aqui para vocês, tá? Qual que é a grande questão? O foco, né, do meu projeto e do meu trabalho é ensinar as pessoas como a gente se alimentar de maneira saudável é extremamente poderoso para nossa qualidade de vida e para o nosso bem-estar. Quando a gente fala de saúde, a saúde ela é composta por vários aspectos, que não só a alimentação, né? Então, na alimentação a gente tem o que a gente come na saúde, a gente tem a nossa alimentação mesmo, que é o que a gente come exatamente. A gente tem também como a gente come, que é tão importante quanto o que a gente come. A gente tem também o nosso grau de atividade física, de movimento corporal ou de comportamentos sedentários que a gente tem ao longo da vida. Antes da gente começar aqui, ó, quero que vocês façam o seguinte: clica aqui no aviãozinho, tá? E manda essa live para alguém que vai se beneficiar, alguém que tu sente que precisa aprender a se alimentar melhor, alguém que está sofrendo com dores, com algum problema e que foi no médico e o médico deu um remédio que essa pessoa tem que tomar pro resto da vida dela, alguém que está tentando aprender a se alimentar, mas não sabe muito bem ainda como fazer isso e fica seguindo regras de blogueiras fitness ou então lendo um monte de coisa no Google e ficando com medo, tá? Todo mundo que tu sente, qualquer pessoa que tu sinta que precisa começar a ter uma vida melhor, viver com mais qualidade e não só ter mais anos de vida, mas trazer mais vida para os anos que essa pessoa vive. Muitas pessoas falam assim: ah, minha avó fumou até os 90 anos e viveu. Na verdade, será que ela viveu mesmo? Né? Tem pessoas que não vivem, elas sobrevivem, elas estão lá todos os dias mal, com dores, tristeza, comendo mal, com vários tipos de problemas associados ao padrão alimentar delas, e elas estão achando que estão vivendo só porque elas não morreram ainda, né? Então existe uma grande diferença. Então pega, clica ali clica aqui no aviãozinho, envia essa live, tá? Para quem tu conhece, envia para alguém que tu acha que precisa melhorar a saúde, alguém que tu acha que vai se beneficiar. E vamos começar. Então, deixa eu dar um oizinho aqui para todo mundo que está entrando. Vocês podem mandar perguntas, tá? Nessa live. Essa live é a nossa segunda live do Projeto Saúde Sem Segredo. Se tu perdeu a primeira live, vai lá no meu YouTube, tá? Que a primeira live tá salva lá. E em todas essas lives que vão acontecer 2 vezes por semana, a princípio, eu vou abordar diversos temas relacionados à saúde, tá? Diversos temas relacionados ao estilo de vida saudável. Então aqui a gente vai abordar muita coisa. E hoje eu quero contar para vocês um pouco sobre o real impacto que os alimentos não saudáveis, os alimentos que não são legais para nossa saúde, tem na nossa vida. E eu quero contar isso a partir de uma experiência pessoal que eu mesma tive, né, gente? Bom, quem conhece um pouco da minha história sabe que eu sempre vivi numa família muito saudável, né? Mas eu vivia de maneira inconsciente, né? Eu não sabia, por exemplo, que eu não sabia que eu estava vivendo de maneira saudável. Eu só vivia de acordo com o que eu aprendi com a minha família, de acordo com o que eu aprendi com os meus pais. Então, era uma coisa meio natural para mim. Eu não ficava pensando, isso aqui é bom, isso aqui é ruim para mim. E quando eu me mudei, quando eu fui fazer o segundo grau em São Paulo, eu saí da minha casa muito nova, eu saí com 13 anos da minha casa. 13 anos, acho que foi. Foi em 2010. 2010. Eu saí, não, 2005, gente. Eu saí em 2005 da minha casa. Tinha recém acabado a oitava série, eu ia começar o segundo grau, então eu tinha aproximadamente 13 anos. E eu fui morar em São Paulo, na casa de uma amiga minha, né? E quando eu tive essa quebra muito grande, né? Então eu morava com os meus pais, a minha mãe cozinhava toda a comida na minha casa, meu pai também cozinhava, eles compravam mercado, sempre tinham que comer. Eu morava numa cidade muito pequena, né? Que é Erechim, que é no Rio Grande do Sul, e em cidade pequena, bom, 2 minutos tu tá em casa, então eu sempre almocei na minha casa, né? Eu só não almoçava em casa quando, por exemplo, tinha uma aula e aí eu e os meus amigos combinávamos de almoçar no shoppingzinho, porque Erechim nem shopping tinha. Então era mais ou menos sobre assim, essas circunstâncias, assim, sabe? Que eu acabava almoçando fora de casa, mas fora isso, tudo comidinha caseira, arrozinho, feijãozinho. Eu não era vegana, não tinha absolutamente nada de vegano no meu estilo de vida, mas a gente comia muitos vegetais, então se alimentava super bem, fazia muito exercício. E quando eu mudei, né, quando eu fui morar em São Paulo,
foi uma mudança muito grande, assim, de rotina. Não sei se algum de vocês já passou por isso também, de, assim, esse momento de sair da casa dos pais. Geralmente é um momento que acontece uma quebra muito grande, uma piora muito grande no padrão alimentar. Claro que tem pessoas que já dentro da família, o padrão alimentar já não é muito legal, né? Tem famílias que, assim, literalmente não comem nenhum vegetal, nenhuma fruta, que a alimentação ela é bem pobre nutricionalmente falando, mas a minha família não, né? E quando eu fui morar em São Paulo, acabou acontecendo essa quebra, até porque aqui, né, onde eu tô agora, eu tô em São Paulo, as pessoas elas têm um padrão alimentar muito mais empobrecido, tá? A vida que é muito mais corrida, as pessoas trabalham muito mais horas, tudo é muito longe. Então, por exemplo, para sair, né, do colégio, por exemplo, ir para casa almoçar, se tu tem aula de manhã e de tarde, é praticamente impossível, a não ser para quem mora muito perto. Mas a grande maioria das pessoas mora longe, né? Então a gente acaba aqui tendo um estilo de vida que leva a gente a viver muito mais caoticamente, muito mais corrido, né? Isso é muito ruim. E o que aconteceu, então, né? Quando não sei, eu quero primeiro que vocês me contem aí um pouco, se vocês também já passaram por isso, se vocês sentem essa diferença, se vocês também mudaram de cidade, por exemplo, foi morar numa cidade grande. Quero saber um pouquinho da história de vocês aí também. Então, vão comentando aí para mim, enquanto eu vou contando aqui para vocês, que daí vai ser legal que eu vou saber o que vocês querem saber também. Então, o que aconteceu? Eu era uma pessoa que não comia praticamente nada de bolacha, chocolate, comia muito pouco isso mesmo. E aí, eu acabei entrando na vida de uma família que comia muito essas coisas. E eu comecei a comer bolacha, por exemplo, de sobremesa, tá? Que era uma coisa que não fazia parte da minha vida. Eu comecei a não colocar mais nenhuma fruta para dentro da minha boca, mais ou menos. A gente não ia na feira, não tinha quase nenhuma fruta. De café da manhã era pão, quase sempre. Coisa que não era a minha realidade em Erechim, eu sempre comia frutinha, um cereal, enfim. Aí, de janta, geralmente também era o quê? Macarrão, carne. E à tarde, a gente passava o dia inteiro comendo chocolate. Eu lembro, até eu e minha amiga que morava com ela, a gente saía de tarde, a nossa diversão da tarde era sair de casa para ir comprar chocolate e voltar para casa, comer o chocolate e estudar. Tá? Porque a gente basicamente só estudava, assim, por causa do segundo grau, que a gente já estava, né, se preparando para o vestibular, então a gente já queria ir bem, assim, então tinha bastante demanda, assim, de estudo, sabe? E a nossa tarde inteira, de manhã a gente ia para aula, e a nossa tarde inteira era comendo chocolate, comendo bolacha e estudando, tá? Literalmente, a gente não se movimentava, não se mexia, a única movimentação que a gente fazia era para ir até a escola, tá? Então a gente caminhava até a escola, o que dava uma meia hora, que era bom, né? Então uma caminhadinha ali de 1 hora tinha. E eu sempre gostei muito de esporte, então a aula de educação física era o meu momento preferido da semana, assim, eu amava muito. Mas mesmo assim eu reduzi consideravelmente a minha prática de exercício físico, tá? Em Erechim, onde eu morava, eu caminhava muito sempre. Eu fazia exercício, eu caminhava com a minha mãe, eu andava para sair de casa, eu andava um monte, subia um monte de ladeira, eu era muito ativa, fazia muito esporte, fazia vôlei. Nossa, gente, era extremamente ativa e comia todos esses alimentos, né? Então, o que tudo isso levou a acontecer dentro do meu corpo? E é aqui o grande ponto que eu quero chegar com vocês, para vocês entenderem que o que eu tô querendo propor aqui para vocês não é que vocês nunca mais comam alimentos que não são saudáveis, não é que vocês nunca mais comam coisas que são consideradas alimentos sem muito nutrientes, mas é que quando isso começa a fazer parte da nossa rotina diária, quando isso deixa de ser uma eventualidade e começa a estar presente na nossa rotina, é aí que vem os problemas, tá? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Ó, a Tairine falou, aqui em casa, desde a infância, eu aprendi a comer arroz, feijão e alface e carne, só. Pelo menos tinha arroz, feijão e alface, né? Tem gente que nem isso. Hoje em dia eu passo trabalho para comer salada e fruta.
vai passar trabalho mesmo, vai passar mais trabalho do que para uma pessoa que está acostumada a comer a vida inteira, né? Porque o nosso paladar, ele é formado nos primeiros momentos da nossa vida. Então, por isso que é tão importante oferecer todos os tipos de alimentos para um bebê e alimentos naturais, sem adição de sal, sem adição de açúcar, de corantes, né? De substâncias hiperpalatáveis, que são aqueles açúcares, aquele glutamato monossódico, que ajuda o nosso cérebro a perceber um sabor muito gritante naquele alimento e faz com que a gente gere um vício em relação àquilo. Então, se tu pega, por exemplo, uma bolacha Oreo e come depois uma cenoura, a cenoura vai ficar assim, nossa, o que é isso aqui, né? Gosto ruinzinho, né? Parece que não tem gosto de nada a cenoura, coitada. Então é muito importante que a gente, quando a criança é pequena ainda, se tem pais e mães me escutando aqui, esse é o momento mais importante da vida de tu ampliar o paladar dessa pessoa, de tu deixar ele super diversificado, de tu dar vários tipos de alimentos naturais. Pensa que uma criança, ela tem um paladar virgem, ela ainda não está acostumada com os açúcares, o sal e os corantes, estabilizantes e mil coisas. Então ela não precisa daquilo, ela não sente aquela necessidade. Ninguém sente necessidade do que não sabe que existe. Mas depois que a gente sabe que existe, aí a gente começa a desvirtuar nosso paladar. Mas aí é o que a Tairine falou, né? Como ela desde pequena nunca foi acostumada a comer esses alimentos, depois para ela se tornou muito mais difícil. Se desde pequeno tu come, por mais que depois de um tempo na vida tu comece a comer alimentos que não são legais, fica muito mais fácil para te voltar, porque aquele é o teu natural, não é esse aqui. Que foi o que aconteceu comigo, eu quero contar para vocês aqui. Vamos ver, ó. Ela falou aqui mais. Super antinatural pra mim, e olha que eu sou vegetariana há 10 anos. Mas é o que acontece, porque infelizmente tu não estava acostumada, né? Então, o vegetarianismo, ele não veio por uma questão de vontade de comer vegetais na tua vida. Muito provavelmente, né? Para a maioria das pessoas, o vegetarianismo e o veganismo, eles vêm como uma forma da gente ter uma vida antiespecista, né? Da gente cuidar do nosso mundo e da gente respeitar a vida dos animais. Então, não é muito pelo paladar mesmo, né? Ó, como banana quase todo dia, é aveia também, mas juro que no máximo um suquinho de laranja. Todas as outras frutas não me empolgam. Mas um dia vai melhorar. É só tu continuar, tu tem que continuar tentando. Para fugir de mim mesmo, eu tento fazer sucos com vegetais e frutas, tipo laranja, abacaxi, com espinafre e hortelã. O suco, inclusive, é algo que eu ensino no meu curso, tá? Para quem não sabe, o curso Saúde Sem Segredo, que foi lançado, ele foi lançado no mês passado, acho que foi no mês passado. Ele é um curso que eu montei para ajudar vocês a aprenderem a se alimentar de maneira mais saudável, mais natural, mais autônoma, intuitiva, tá? E equilibrada. E, além de tudo, consciente e sustentável também, porque todas essas coisas, elas têm que estar andando juntas. Então, ao longo do meu tempo, assim, de prática médica, eu fui percebendo que todo mundo tem as mesmas queixas, tá? E todas essas queixas podem ser solucionadas com uma alimentação mais equilibrada e hábitos também. Então é isso que eu quero trazer para vocês e isso também que eu vou começar a abordar aqui nessas lives. Bom, fico nervosa vendo criança tomar refrigerante. Nossa, eu também, sinceramente. Mas enfim, gente, então eu queria contar para vocês um pouquinho, né? O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a comer mais esses alimentos que não são considerados saudáveis, e antes de tudo, eu acho que é até importante a gente falar quem são esses alimentos, né? O que é um alimento que é considerado não saudável? Hoje em dia, o grau de saudabilidade, assim, olha quem entrou aqui, o Gesiel, não sei, talvez tu não esteja mais aqui, mas tu entrou, depois a gente dá um oizinho. Ai, Gesiel, meu amigo da faculdade. Aprendi que não devemos desistir de oferecer. Um dia ele vai provar e descobrir o que gosta mais. Meu filho levou 5 anos para aceitar a salada. Foi quando alguém ajudou a preparar. Ajudar a preparar é muito legal, tá? Colocar as crianças para realmente fazer as coisas em casa. Então, ó, gente, a gente hoje, né, segundo o Guia Alimentar da População Brasileira e também segundo o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, a gente consegue ver que o que compõe uma alimentação saudável é a gente priorizar sempre alimentos à base de plantas, tá? Então, alimentos que venham de vegetais e que sejam ou minimamente processados ou in natura, tá? Tanto os minimamente processados quanto os in natura são os melhores alimentos. Por quê? Porque eles não passaram por nenhum grau de processamento ainda. Eles não passaram por nenhuma modificação na sua estrutura molecular, na sua estrutura nutricional. É aquele alimento, basicamente, que vem da natureza como ele é, que tu come ele como ele veio da natureza. Então, por exemplo, uma banana,
tu pega a banana do pé, tu pode comer ela direto, né? Tu não vai passar ela por um processamento. Se tu pega, sei lá, uma farinha de banana, aí já é um alimento mais processado. Mas ainda assim, é um alimento minimamente processado. Por quê? Porque ele passou apenas por um processo. Por exemplo, a banana, sei lá, ela foi ressecada e triturada para virar uma farinha, tá? Então, todos esses alimentos que ou eles vêm da terra como eles são, ou eles passaram por processamentos mínimos que não modificam a estrutura deles, como, por exemplo, a transformação em farinhas integrais, ou então a transformação em grãos para comer, tipo feijão. O feijão ele não vem durinho assim na natureza, o milho também não vem durinho assim na natureza. Quer dizer, o milho até vem durinho assim na natureza, mas ele é ressecado ainda, tá? Para a gente poder consumir, para a gente poder fazer pipoca, para a gente poder cozinhar o feijão, para poder ter uma durabilidade maior desse feijão, ou para as farinhas mesmo para poder ser consumidas. Esses alimentos eles passam por mínimos processos, tá? Que não tem adição de nenhuma substância. Então, se tu parar pra pensar, por exemplo, no feijão, não tem adição de sal, não tem adição de açúcar, não tem adição de óleos. Mas, se eu pego, por exemplo, um feijão enlatado, aí esse feijão, ele já foi adicionado de alguma substância para promover uma maior durabilidade, ele já foi adicionado de sal, muitas vezes de açúcar, muitas vezes de estabilizantes. Aí, esse feijão, ele já pode ser considerado um alimento processado, tá? Os alimentos processados, eles são aqueles que eles vêm de alimentos integrais, porém, eles foram adicionados de substâncias para fazer com que a durabilidade deles aumente e que eles fiquem mais palatáveis também. Então, por exemplo, uma geleia de frutas. A geleia é o quê? É a fruta que foi cozida, coada, adicionada de açúcar, deixada lá até formar uma geleia. Então, ela não é mais a fruta integral, né? Se eu quiser fazer uma geleia que seja um alimento in natura, eu posso pegar um morango, por exemplo, colocar ele numa frigideira, deixar ele dar uma leve cozidinha, botar um pouquinho de açúcarzinho, ou botar uma chia para ficar mais cremosinho, e pronto. Essa é uma geleia que eu posso considerar como se fosse algo in natura ou minimamente processado. Mas a geleia que a gente compra no mercado, não, tá? Porque ela passa por esse grau maior de processamento. Quando a gente fala, por exemplo, também de hambúrgueres vegetais, então, eu tenho aqui um hambúrguer de grande bico que eu fiz na minha casa. Ele é considerado uma preparação culinária. O que é essa preparação culinária? É algo que tu fez na tua casa com base em alimentos integrais, alimentos íntegros, alimentos in natura, e tu utilizou substâncias que são os temperos, tá? Que são o óleo, açúcar, sal, enfim, que não são necessariamente alimentos, né? Eles são coisas que a gente usa como tempero. Então, tudo que a gente faz na nossa casa, com base nos alimentos in natura, são as preparações culinárias, tá bom? São diferentes dos alimentos processados. Agora, o hambúrguer que eu compro no mercado, que é um hambúrguer de grande bico, que ele é feito só com ingredientes naturais, mas ele foi feito industrialmente, eu posso considerar ele um processado. Mas eu posso considerar ele um processado de boa qualidade ainda, tá? Por quê? Porque ele é um alimento que, se tu ler a lista de ingredientes, ele vai ter só coisas naturais ali dentro, né? Então ele tem páprica, ele tem sal, ele tem, sei lá, um orégano, tem uma cúrcuma, uma pimenta. Então, beleza, esse alimento, ele não deixa de ser um alimento natural. Ele não deixa de ser um alimento saudável. Agora, quem que são os grandes vilões, assim, né, da nossa saúde, da nossa alimentação? São os ultraprocessados. Os ultraprocessados são os alimentos que eles não vêm de um vegetal integral, eles são retirados de partes de vegetais. Tá rolando uma sirene aqui, né? Bem em São Paulo. Bem para mostrar que eu tô em São Paulo. Então, eles são retirados de partes de vegetais. Então, é a farinha de trigo integral, branca. O trigo, ele existia, ele foi refinado, transformado em farinha. Aí sim, eu tenho essa farinha que foi colocada ali dentro. O açúcar invertido. Aí eu tenho a gordura hidrogenada. Então, a gente tem alterações em moléculas, tá? Ali a gente vai ter também os corantes, os estabilizantes, tá? Os açúcares, que, por exemplo, são a maltodextrina, que é colocada em muita coisa, tá? Tudo isso faz com que esse alimento, ele seja muito
pobre nutricionalmente, porque ele não é mais composto daquela matriz alimentar que tem um alimento integral. Então, por exemplo, tu pega uma laranja, uma banana, esses alimentos são compostos por uma matriz alimentar. Ali tem fibras, tem vitaminas, tem minerais e tudo tá juntinho de um jeito que quando o teu corpo entrar em contato com aquilo ali, vai ser absorvido da melhor maneira. Por quê? Porque a natureza criou aquilo ali para já ter uma sinergia em relação àqueles nutrientes. Quando tu pega um alimento ultraprocessado, tu vai retirando esses nutrientes, porque tu tira as fibras, tu tira as vitaminas, tu vai modificando molécula, tu vai colocando aquele alimento sob algum tipo de mudança térmica, tá? Algum tipo de processamento térmico, algum tipo de outro processamento químico. Então, a estrutura daquele alimento deixa de ser um alimento e se torna um produto alimentício. E são esses os produtos alimentícios que vão piorar a nossa saúde, tá? Quanto mais eles fizerem parte da nossa vida, mais a gente vai ter prejuízos para a nossa saúde. E isso é uma coisa que não tem como evitar, tá? Hoje a gente já sabe que os ultraprocessados, eles são alimentos que, além de não promoverem nada de bom para a nossa saúde, eles só promovem problemas. Eles acarretam maiores riscos de desenvolver obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, tá? Diabetes, todas as principais doenças que mais matam hoje em dia, que são essas doenças causadas pelo nosso estilo de vida. Então, quanto mais a gente come desses alimentos e menos a gente come dos alimentos in natura, mais propenso a gente tá a desenvolver doenças, tá? Deixa eu dar uma lida aqui no que vocês falaram. Amo sucos, aprendi que não. Aqui, já li isso aqui. Minha filha tem quase 3 anos e ama tomate, pepino e morango. Daí a questão dos defensivos agrícolas. Principalmente porque os dois que ela mais ama são conhecidos por terem alto nível de agrotóxicos. Olha, Tairine, o que eu vou te falar em relação a isso? Os agrotóxicos, eles são muito utilizados, principalmente nas grandes monoculturas, tá? Que são destinadas, os grãos que são produzidos nessas monoculturas de soja, milho, enfim, são destinados para fazer ração para os animais de corte. Então, os estudos atuais, eles demonstram que os animais, na verdade, são os alimentos que mais tem concentração de agrotóxico, porque esse alimento ele come diretamente aquela soja e aquele milho transgênico e lotado de agrotóxico, e ainda por cima uma ração que é uma ração ultraprocessada, que vai ter um monte de outras coisas ali dentro. Inclusive, se vocês tiverem cachorro ou gato e vocês lerem aquelas rações normais, chega a dar vontade de chorar de tanta coisa bizarra que tem ali dentro. Então, os bichos estão comendo coisas que também não são nada saudáveis. Quando a gente compara isso com os vegetais eles vão ter uma concentração menor de defensivos agrícolas, justamente porque eles têm um teor menor de gordura. E os agrotóxicos, eles são lipossolúveis, ou seja, eles se solubilizam no tecido gorduroso, no tecido adiposo. E a gente sabe muito bem que vegetais têm muito pouca gordura. Então, por eles terem pouca gordura, eles não vão absorver tanto aquele agrotóxico. Agora, na cadeia alimentar, o agrotóxico vai se acumulando. Além de se acumular no tecido adiposo, ele vai se acumulando de cadeia alimentar em cadeia alimentar. Por isso que, por exemplo, um peixe de grande porte que já comeu vários peixinhos pequenos é um peixe que vai ser mais contaminado, tá? Com metais pesados, vai ser mais contaminado com agrotóxico. A vaca que comeu a graminha, que comeu a sojinha, que comeu o bichinho que estava na terra, ela vai estar mais contaminada também do que aquela soja ali. Então, alguns estudos foram feitos, por exemplo, com leite de mãe onívora, né, que come carne, e leites de mães vegetarianas, e o nível de agrotóxico encontrado no leite de mães vegetarianas foi bem menor. Então, assim, qual que é a grande questão aqui, né? Quando a gente fala de saúde e quando a gente fala de vegetarianismo e veganismo, a gente luta contra um sistema muito forte, um sistema que é muito predominante, muito hegemônico, que é o sistema do carnismo, né? Que é esse sistema que faz a gente acreditar que consumir animais para nossa alimentação, para nossa vida, para o nosso vestuário, é algo que é normal. Então, a gente nasce com essa ideia na nossa cabeça, a gente cresce com ela e a gente internaliza ela como algo normal, natural e necessário. E, na verdade, isso é completamente não natural, é completamente desnecessário e é completamente anormal, na verdade, se tu for avaliar do ponto de vista ético e do ponto de vista de sustentabilidade também. E se tu vai avaliar depois de um ponto de vista de saúde, tu vê que também não faz muito sentido. Então, não se preocupa com o pepino e com o tomate da tua filha, tá? Essas são as menores preocupações que tu tem que ter na tua vida. Bom, e aí eu queria então contar um pouco para vocês do que aconteceu comigo, né?
Quando eu comecei a comer mais esses alimentos, eu comecei a comer mais chocolate, comecei a comer mais besteira, comecei a me exercitar menos. Gente, em mais ou menos uns 3 meses, tá? Uma pessoa que tinha uma qualidade de vida muito boa. Eu sempre tive, assim, uma pele muito boa, sem me preocupar muito, assim, sabe? Eu lembro que minhas colegas falavam, nossa, Laura, como tu tem músculo, tua perna durinha, como é que tu faz isso? Eu falava, gente, não sei, não faço nada. Tipo, eu só vivia normal como qualquer criança. E aí, tudo começou a decair na minha vida, gente. Foi bizarro. Foi mais ou menos uns 3, 4 meses, eu acho, desse tipo de alimentação. Porque eu lembro claramente que comecei as aulas em fevereiro, comecei em fevereiro, e em abril, na Páscoa, eu fui para Erechim, que é a minha cidade. E todo mundo falou, Laura, o que aconteceu contigo? Claro que as pessoas perceberam só a parte estética, né? Porque é o que elas podem ver de fora. E eu tinha engordado muito, muito, tipo, muito mais do que em toda a minha vida, assim, mesmo comendo super normal, comendo besteira com meus amigos. Eu não era uma pessoa que comia só saudável, gente. Eu também comia batata frita, eu também comia pizza, eu também comia lanche, eu comia um monte de coisa, só que não era parte da minha rotina diária, né? Eram coisas que eu fazia às vezes com os meus amigos. Agora eu fui para São Paulo e isso começou a fazer parte da minha rotina diária. E além de colocar muito esses alimentos, eu também tirei os alimentos bons. E aí eu engordei bastante, tá? Pela primeira vez na minha vida, a minha calça, ela apertava, a minha barriga apertava na minha calça, assim. Nunca tinha acontecido isso. E eu comecei a ter muito menos energia. Eu comecei a ficar mais cansada. Eu dormia pior, o meu sono não era tão reparador, eu acordava no outro dia não me sentindo tão bem, e o meu sono sempre foi algo que foi perfeito, assim, eu nunca tive problemas de sono. E eu comecei a cada vez ter menos vontade de me movimentar. Eu chegava na escola cansada, aquela caminhada para ir até a escola era martirizante, eu não tinha mais aquele ímpeto, aquela vontade de fazer exercício físico. E além disso, eu também não estava me sentindo tão feliz mais. E outra coisa aconteceu, que é uma coisa que para mim foi bizarra, porque eu nunca tinha tido esse problema na minha vida, que é que eu comecei a ficar um pouco constipada. Então até o meu intestino reclamou. Ou seja, né, a minha vida, ela fez assim, ó, ela tava vindo aqui, ela fez assim, ó, deu uma decaída, né, foi assim, lá no fundo do poço. E aí foi nesse momento que eu falei, gente, tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, né? Pensei, nossa. E para mim, inicialmente, né, gente, eu era uma adolescente, eu não era uma pessoa completamente consciente da minha vida, nem de mim, nem de nada. E então, para mim, o que mais pegou foi a questão do peso, né? Eu não tava gostando de me ver acima do meu peso. Eu sou uma pessoa pequena, eu tenho 1,63 m e eu tava acima do meu peso, então, por ser pequena, assim, eu tava me sentindo pesada, sem energia, não conseguia me movimentar direito, sabe? Sentia que, nossa, remava para chegar nos lugares, para caminhar. E eu falei, não, eu não quero mais me sentir assim. Então, claro, não vou mentir aqui para vocês, muito da minha mudança, ela veio por uma questão de querer me sentir melhor com o meu corpo, mas eu sempre fui uma pessoa que prezou muito pela saúde, então eu nunca gostei de fazer dietas restritivas, eu nunca gostei de ficar sem comer, eu nunca gostei de fazer coisas bizarras, assim, que já me falaram, que algumas amigas minhas já me falaram que fizeram, e eu falava, não, gente, para mim isso aí não combina, eu não consigo, não, para mim não faz sentido viver desse jeito. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me exercitar mais, né, voltei a fazer atividade física, eu comecei a correr, gente, eu corria literalmente mais devagar que as pessoas que caminhavam, tá? Eu corria trotinho, assim, ó. Por isso, quando eu falo para vocês começarem aos poucos, é isso, é começar aos poucos. Eu corria mais devagar, os tiozinho, veinho. Eu lembro, a gente ia no parque Ibirapuera. Os tiozinhos velhinhos no Ibirapuera passavam de mim, tá? Porque eu corria tão devagar, mas tão devagar, que era isso. Com o tempo eu fui melhorando, fui conseguindo correr 5 km, fui conseguindo aumentar, fui conseguindo melhorar muito. E, claro, junto a gente melhorou a nossa alimentação. Tá, então eu comecei a ir na feira, comprar mais vegetais, comprar mais frutas e continuei eventualmente comendo chocolate, continuei eventualmente comendo bolacha, só que isso parou de fazer parte da minha rotina. Então essa é uma mensagem muito importante que eu quero que fique para vocês, que eu não quero e eu não sou uma pessoa, uma profissional que trabalha com limites inalcançáveis. Eu não gosto de limites inalcançáveis. Eu gosto que a gente saiba, que a gente entenda, que a gente tenha consciência que a gente vive, sim, num mundo muito industrializado e que a gente tem muito apelo a esses alimentos ultraprocessados, mas que
ser saudável é sim um ato de amor próprio, um ato de amor ao próximo também e um ato político. Então a gente não se reverenciar a esse sistema e aceitar o que ele traz pra gente é a gente querer lutar contra um sistema completamente opressor e completamente tóxico, tá? E então eu quero falar para vocês mais especificamente, assim, porque essa live é sobre isso, como que esses alimentos eles podem piorar a nossa saúde, tá? É para isso que vocês vieram. Quero saber aqui se alguém já teve alguma experiência assim, o que vocês estão achando, se vocês já se sentiram dessa maneira alguma vez na vida, me contem, quero saber o que vocês estão achando disso que eu tô falando para vocês, se vocês se identificaram, qual é a principal dúvida de vocês, qual é o principal medo que vocês têm, o principal problema que vocês sentem em relação à alimentação de vocês, o que faz vocês não conseguirem sair desse ciclo, tá? Que é isso que a gente vai trazer aqui ao longo de todas essas outras lives. Então, vai compartilhando aqui comigo. E se vocês tiverem dúvidas, vão me perguntando, tá? Bom, então, beleza. Já contei pra vocês como foi a minha história. Já contei pra vocês quais são os alimentos que a gente tem que considerar como sendo os mais saudáveis. Agora, quais são os impactos? Então, eu já falei. Qual é o grande problema desses alimentos, né? O grande problema deles é que eles não têm uma matriz alimentar legal. Eles não têm vitaminas e minerais que vão atuar sinergicamente no nosso corpo. Eles não têm muitas fibras, geralmente. Eles, às vezes, têm fibras adicionadas, tá? Então, hoje em dia, com esse advento dos produtos fitness, né? Eles pegam um alimento que não tem fibra e adicionam fibra nele. Ora bola. Por que tu vai comer esse aí, né? Por que tu não pega e come o alimento que já tem a fibra natural mesmo, né? É essa fibra que vai funcionar no teu corpo. Eles também têm menor teor de vitaminas e minerais e muitas vezes eles têm vitaminas e minerais adicionados. Então, como vocês podem ver, a farinha de trigo, ela tem ferro e ácido fólico adicionado. A maioria dos alimentos, eles têm ali vitamina D, tem vitamina B12, tem zinco, tem vitamina E, tem um monte de vitaminas adicionadas. Por quê? Porque eles querem dizer que esses alimentos são ricos em vitaminas. Só que hoje os estudos já demonstram que a gente precisa da matriz alimentar para conseguir absorver essas vitaminas e minerais. Então, é muito menos eficiente tu comer um alimento que tem vitaminas e minerais adicionados do que tu comer um alimento que tem as vitaminas e minerais naturais ali dentro, porque aquilo ali é sim uma molécula que é feita para o teu corpo absorver e não uma molécula sintética, que é um pouquinho diferente da molécula natural e ela não vai ser tão absorvida pelo corpo, tá? Além disso, esses alimentos eles também têm corantes que podem ter a ação inflamatória, e alguns deles também até ação cancerígena no nosso corpo. Eles vão ter estabilizantes, vão ter outros alimentos para aumentar a durabilidade daquele alimento, tá? E que fazem esse alimento ser algo que não estraga, o que por si só já é muito bizarro, né? Porque todo alimento ele estraga. Então, isso faz ele ser um alimento não natural para o nosso corpo. E, além disso, eles também têm as substâncias hiperpalatáveis. As substâncias hiperpalatáveis, que eu já falei no início e vou repetir agora, são substâncias que elas vão fazer o nosso cérebro identificar um boom de sabores. Então, o nosso cérebro fica enlouquecido e fala, meu Deus do céu, quanto sabor tá acontecendo aqui, Jesus amado. E ele fica como se tivesse tomado um LSD, literalmente, assim, tá, gente? Tomou uma droga e o teu cérebro ficou enlouquecido. Então, é aquele famoso sugar high, né, que a gente fala. E isso acontece mesmo. Só que isso acontece e não é uma coisa natural e não é algo que vai fazer o teu cérebro produzir mais neurotransmissores, mais endorfinas, tá? Esses alimentos, eles vão te deixar eufórico, energizado, só que, na verdade, eles não vão fazer o cérebro produzir mais. Eles só vão fazer o cérebro gastar mais esses nutrientes. Então, a longo prazo, isso vai piorando a tua energia, vai piorando o teu humor, vai aumentando o humor mais deprimido, vai aumentando falta de vontade de fazer as coisas, vai aumentando a tua vontade e a tua necessidade de perpetuar esse ciclo de comer esses alimentos, tá? Então, essas substâncias hiperpalatáveis, junto com a falta de nutrientes ali dentro desses alimentos,
ultraprocessados, a longo prazo vai piorando toda essa sinalização cerebral e essa produção hormonal pelo próprio corpo. Os hormônios, eles são moléculas produzidas a partir do consumo de proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes. A gente tem que estar em homeostase, ou seja, em equilíbrio interno, para que o nosso corpo consiga produzir adequadamente os hormônios e neurotransmissores dentro dele. Então, se a gente está comendo alimentos que eles só têm calorias, eles têm muita gordura, eles têm muito carboidrato, mas eles não têm muita vitamina, não tem muito mineral, não tem muita fibra, eles vão só desequilibrar essa homeostase interna. Então, se tu é uma pessoa que come muito desses alimentos, pode perceber como tá a tua energia, pode perceber como tá o teu cabelo, que ele vai ficar mais fraco, pode perceber como tá a tua pele, que vai ficar com um aspecto mais doente, pode perceber como que estão as tuas fezes, como que tu tá levantando de manhã, se tu tem energia para levantar de manhã ou se tu tá se sentindo cansado, tá? Como que tu fica ao longo do dia? Ao longo do dia vai piorando o teu humor e tu vai ficando com mais vontade ainda de comer aquele doce, aquela coisa. Quanto mais tu come, mais tu tem vontade de comer. Tudo isso pode estar acontecendo contigo, porque esses alimentos, eles perpetuam um ciclo. Então, para te quebrar esse ciclo e conseguir voltar a produzir mais neurotransmissores, conseguir voltar a produzir mais endorfinas e se sentir cada vez melhor, é literalmente um ciclo que tem que ser quebrado, gente, tá? A gente tem, assim, os nossos comportamentos, eles são hábitos, né? Então, tudo na vida é hábito, na verdade. E o que acontece? O hábito, ele tem um ciclo, né? Tem uma coisa que é o gatilho. Então, a gente tem um gatilhozinho. O gatilho é, sei lá... Tô ansiosa por causa do trabalho. Tô estressada, trabalhei demais hoje. Mereço uma recompensa. Qual é a recompensa? O docinho. Aí tu come o docinho e sente prazer. E aí, toda vez que tu tiver o gatilho da ansiedade, do estresse, o gatilho do tédio, o gatilho ali da tristeza, tu vai ativar o hábito, que é o comer o docinho. Então, quem que tu vai quebrar? Tu vai quebrar o hábito, porque o gatilho, ele vai existir sempre. A gente sempre vai ter estresse por causa do trabalho, sempre vai ter estresse por causa da vida pessoal. A gente sempre vai ter momentos de ansiedade, vai ter momentos que tu vai ter uma prova, sempre vai ter esses momentos. Mas o que tu precisa mudar é o hábito em si. Então, ativa um sininho na tua mente e, a partir do momento que tu gera mais consciência em relação a esse assunto, tu consegue entender que, opa, eu não preciso disso ali. Eu posso mudar esse hábito. Agora é a hora que eu fiquei ansiosa. Então agora é a hora que vai me dar vontade de comer aquela coisa. Porque agora eu já entendi que esse hábito vem daquele gatilho. Então identifica os teus gatilhos e aí tu vai começar a mudar os teus hábitos. Aí tu percebe, opa, então tá. Então agora eu já sei que eu tenho esse gatilho aqui. O que eu vou fazer? Tu pode respirar. Aprender a fazer respirações, tu pode aprender a meditar, tu pode aprender a fazer yoga, tu pode aprender a fazer um saladão, tá? Quando tu come alimentos vegetais, tu vai dar pro teu corpo um boom de nutrientes e isso vai te fazer produzir hormônios que vão te trazer bem-estar também. Então, muitas vezes a gente pensa, mas o que eu quero não é uma fruta, mas o teu cérebro quer a fruta. O teu cérebro vai ficar feliz com a fruta. Quem não vai ficar feliz, talvez, é o teu emocional. Mas aí ele, tu vai tratando aos pouquinhos. Tu vai conversando com ele. E muitas vezes, tu não precisa não comer nunca mais aquele alimento. Tu pode, por exemplo, incluir uma fruta e comer junto com a fruta um pedacinho de chocolate. Ao invés de comer a barra inteira de chocolate e nenhuma fruta. Come a fruta e um pedacinho de chocolate. Ou então tu aprende a fazer um docinho que é mais saudável, mas que tu gosta. Tá? Que tu sente prazer. Aumenta o consumo de alimentos que tem bastante triptofano, que é um precursor da serotonina, que é o nosso hormônio que causa bem-estar. Então, banana, amendoim, o cacau em cima, sem ser aquele chocolate cheio de açúcar e gordura, né? O cacau mesmo, amêndoa, abacate, aveia, canela, são todos alimentos que melhoram o nosso humor. Então, começa a colocar mais eles. Faz algum docinho, faz um mingauzinho, faz uma panquequinha. Tá? Tem várias coisas legais. Aí tu vai começando a mudar esses hábitos e mudar a tua produção endógena de neurotransmissores. Além dessa questão cerebral, a gente tem um outro órgão que está diretamente relacionado ao nosso cérebro, que é quem? Nosso intestino, que inclusive é muito chamado de segundo cérebro, né? Eu chamaria até de primeiro cérebro, porque não existe uma pessoa bem com o intestino ruim. O intestino, ele se liga com o cérebro por um eixo chamado eixo intestino-cérebro, Brain-Gut Axis, que ele se liga por mais ou menos umas 5 vias diferentes, diretas e indiretas. E tudo o que acontece no intestino faz com que o nosso cérebro fique bem ou mal. Então, sempre que tu tá consumindo na tua alimentação mais alimentos que são ricos em gorduras saturadas,
em gorduras em si, em grande quantidade, em gorduras modificadas e químicas que vão ser digeridas mal pelo teu organismo, ou então também em proteínas de origem animal. O teu intestino, ele vai receber esses alimentos e ao invés de nutrir bactérias que produzem substâncias boas para o teu corpo, que são os chamados ácidos graxos de cadeia curta, essas bactérias vão produzir substâncias mais inflamatórias na metabolização dela, tá? Essas substâncias mais inflamatórias, elas vão abrindo espacinhos assim dentro do nosso intestino e o intestino vai absorvendo essas substâncias inflamatórias para a nossa corrente sanguínea. Isso faz o quê? Vai diretamente para o cérebro. Então, não é só por causa daquilo que eu falei antes que tu vai ficar com o teu humor pior. É também por causa do teu intestino. Se tu não nutre bem o teu intestino, as tuas bactérias intestinais não conseguem produzir substâncias boas. E aí tu vai causar maior inflamação corporal e inflamação cerebral também. Essa inflamação cerebral reduz também a produção dos neurotransmissores e tu vai se sentir cada vez pior. Tá? Então tenta perceber se teu intestino não está funcionando bem. Começa a tomar muito mais água, começa a comer muito mais folhas, muito mais frutas, muito mais sementes. Os alimentos naturais e integrais são os alimentos que vão deixar o teu intestino bem funcionante e isso, por si só, já vai mudar completamente a tua energia. Tá? Vamos ver aqui, ó. E antes de eu falar da última coisa, que é meio linkada com tudo isso também, e que a gente tá quase acabando o nosso horário aqui, eu vou ler o que vocês falaram, ó. Sinto que a minha maior dificuldade é o ambiente, sinto que preciso abrir mão da minha vida social. Não precisa abrir mão da vida social. Porque o que tu tá pensando é que tu tem que ter uma vida perfeita, né? Se tu acha que tu tem que abrir mão da tua vida social, é porque tu ainda não entendeu que tu pode sair com os teus amigos e comer uma batata frita. Só que isso não pode ser sempre. Isso não pode estar presente todos os dias na tua vida, né? Tu tem que eventualmente conseguir sair com os teus amigos e perceber, hoje eu não tô afim de comer batata frita. Eu saio com os meus amigos, gente, claro, agora a pandemia, né, reduziu muito, mas antigamente, eu nunca na minha vida deixei de sair com os meus amigos. E às vezes eu tenho vontade de comer a batata frita, ou o hambúrguer, ou a pizza, ou enfim, e eu como, tudo vegano, porque eu já sou vegana, né? Mas tem vezes que eu já percebo dentro de mim que eu não tô com essa vontade. E eu falo, hoje eu vou comer em casa antes de sair com eles, porque eu não tô afim de comer batata frita. Eu não tô afim de comer isso. Então, quando tu se permite viver a tua vida naturalmente e entender que tu tem escolha, que tu pode escolher comer o alimento bom, ou que tu pode escolher também comer aquele alimento que não é bom, eventualmente, e isso não vai afetar na tua vida, tu consegue perceber que tu não vai perder nada na vida social. Tu até vai melhorar a tua vida social, porque eventualmente tu vai até criar novos amigos. E amigos que gostam de ter uma vida parecida com a tua. Me identifiquei com a falta de energia, já comecei a melhorar, comecei a academia semana passada e faço refeições mais conscientes. As refeições mais conscientes são ótimas para isso, porque a gente evita excessos, né, que é um outro problema que eu vou falar agora. E a academia, às vezes a gente pensa que a gente está sem energia para fazer exercício, mas quanto mais exercício a gente faz, melhor a gente se sente. O exercício ele é um hábito maravilhoso para trazer mais consciência para o corpo e para fazer a gente se alimentar melhor. É incrível. Ó, meus pacientes falam muito isso, sobre sentir que a alma voltou para o corpo depois de voltar a comer saudável. Sim, é isso. Parece que a alma volta para o corpo. Me identifiquei antes sentido cansada e acordo indisposta na maioria dos dias. Ó, então vamos lá, Milena. Vamos prestar atenção nas lives aqui. Ó, me identifiquei também. Tenho uma filha especial, 4 anos. Tenho me alimentado super mal ultimamente, mas nesses 4 anos, durante a correria que levo ela para terapias, acabo comendo muita besteira. É muito uma questão de tu mudar o tipo de coisa que tu tem em casa. Então, ao invés de ter a besteira em casa, tenha bastante frutas, tenha bastante vegetais. Aí, eventualmente, tu vai comer a besteira. É isso. Não é uma coisa que vai ter problema, mas na rotina a coisa rápida vai ser a coisa boa, sabe? É transformar o alimento bom no alimento rápido, no alimento prático. É mudar o jeito que a gente olha para esse alimento. A gente às vezes pensa que, nossa, vou ter que comer uma fruta tão difícil, mas a gente mordeu uma maçã. É muito mais fácil que abrir um pacote de bolacha. Abrir uma banana é mais fácil que abrir um pacote de bolacha. Não é? Então é só uma questão da gente mudar ali o nosso jeito de pensar. Quando como salada crua ajuda na minha ansiedade, enquanto mastigo, faz sentido? Faz total sentido. A mastigação, ela é extremamente importante, ela é um processo essencial do nosso corpo, tá? Ela ajuda a gente a melhorar a ansiedade, ajuda a melhorar o controle em relação à nossa consciência alimentar, nossa saciedade, e também ela já ajuda na digestão, tá? Então é maravilhoso. Vi, não vai ficar, ela vai ficar salva no YouTube, tá? Quando como salada crua, tá? Triptofano, banana, anotou ali, bonitinho.
Perfeito, falou tudo que ele veio a base, mas o parceiro tem que fazer o mesmo, o namorado, o marido, tem aprendido muitos consolares e postagens. Depende, se não chegou a hora do parceiro, é meio chato impor, meu namorado é obeso, grau 2, só fala sobre alimentação quando ele me pede, porque se eu transformar em ativismo não vai dar certo. Eu concordo total, tá, Tairine? Concordo total, eu acho que cada um trava a sua luta. A gente tem que mudar a nossa vida antes de querer mudar a vida de outra pessoa, tá? E a gente muda a vida das outras pessoas com o nosso exemplo. Claro, eu, por exemplo, trabalho com isso, então a pessoa me busca para eu ajudar ela a mudar a vida dela. Mas as pessoas que estão ao meu redor na minha vida, eu não atuo em nada. Eu sou simplesmente a Laura que come normal, vive normal e faz as suas próprias coisas, tá? Eu acho que assim, cada um trava a sua batalha e a gente não tem que esperar a outra pessoa mudar pra gente mudar também. A gente muda antes, se a pessoa quiser mudar, essa mudança é dela e vai ser bom pra ela. E se ela te pedir ajuda, aí tu ajuda. Mas não se ajuda uma pessoa que não quer ser ajudada, porque senão tu vai só pegar num ponto de dor da pessoa e muitas vezes tu vai dificultar ainda mais a mudança dela, tá? Cada um tem as suas questões e não tem muito como a gente impactar na vida de outra pessoa que não quer, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, com muitas frustrações já por causa disso, porque já tentei ajudar muitas pessoas que não queriam ser ajudadas, e eu acabei, às vezes, atrapalhando um pouco o processo dessas pessoas. Então, eu entendi que cada um tem o seu processo, tá? E bom, e a última coisa que eu gostaria de falar do impacto negativo desses alimentos na nossa vida é que eles pioram muito a nossa sensação de fome e de saciedade. Tá, gente? Como eles são alimentos geralmente hipercalóricos, mas que são alimentos que têm eles têm essas calorias condensadas num alimento muito pequeno, eles acabam não promovendo muita saciedade para o nosso corpo, tá? E por não promover muita saciedade para o nosso corpo, a gente acaba cometendo excessos, tá? Tanto porque eles ativam aquele centro de recompensa no nosso cérebro que faz a gente querer cada vez mais e mais daquela sensação. Então, quando a gente come esses alimentos, é muito provável que a gente cometa excessos. Esses excessos, eles podem levar a longo prazo a gente a acumular mais tecido adiposo no nosso corpo, que libera mais fatores inflamatórios. Isso pode levar a gente a criar resistência à insulina, tá? Nosso corpo começa a ficar mais resistente à ação da insulina, que é o hormônio que coloca a glicose para dentro das células, e isso a longo prazo gera diabetes tipo 2 e outros vários problemas, doenças cardiovasculares, hipertensão, tá, gente? Então, eu poderia ficar aqui falando por 8 horas dos malefícios desses alimentos. Então, é muito importante que a gente comece a abrir a nossa consciência, a entender que comer saudável é sim um ato de amor próprio, amor ao próximo e de um ato político, tá? É um ato pelo nosso mundo acima de tudo. E é isso, gente. Gostei muito dessa conversa, gostei da participação de vocês. Essa foi a nossa live de hoje. Semana que vem a gente vai ter 2 lives para continuar esse projeto. E eu quero ver vocês bem ativos, porque vocês é que vão escolher o que vai vir nas lives. Então, quanto mais vocês me conversarem, quanto mais vocês comentarem nos meus posts, quanto mais vocês mandarem mensagem, quanto mais vocês participarem das caixinhas de pergunta, mais eu vou saber o que vocês querem, tá? As próximas lives também vão rolar no YouTube, tá? Agora, por enquanto, como ninguém sabe que eu tô no YouTube, então todo mundo entra aqui pelo Instagram. Mas, se vocês se interessarem, vocês podem entrar pelo YouTube também, tá? E também no Facebook tá rolando. Então, gente, muito bom dia pra gente, boa sexta-feira, bom final de semana. Vamos aproveitar a vida e entender que aproveitar a vida não é só comer mal e comer besteira. Dá para aproveitar muito bem a vida sendo saudável, inclusive mais ainda. Aí a gente realmente aproveita a vida, tá bom? Um beijo. O canal do meu Instagram, ele tá do meu YouTube, tá nos meus stories. Vai lá e clica, tá? Eu atendo crianças também, mas criança eu atendo mais bem o ponto de vista, assim, metabolismo, alimentação, tá? A parte pediátrica tem que ser vista com pediatra também, tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Bom dia.